noite a todas e todos. É um prazer. Aqui hoje estamos com a Tiara e com a professora Shirley para apresentar a pesquisa realizada pela Tiara como resultado da sua dissertação de mestrado, defendida em 2020, cujo título é As Práticas e Percepções de Cientistas da Universidade de Brasília e a Legislação Brasileira sobre a Produção, Custódia, Preservação e Acesso aos Arquivos de Ciência. A professora Shirley, que é aqui também da Faculdade de Ciência da Informação, do curso de graduação em Arquivologia, ela foi co-orientadora dessa dissertação e eu fui a orientadora, né? Ela defendeu, então, pelo programa de pós-graduação em Ciência da Informação, aqui da Faculdade de Ciência da Informação. Nós vamos gravar, então, essa apresentação, esse seminário aberto, para quem quiser nos ouvir futuramente, né, e para aqueles que possam, da equipe do Grupo FETA, participar hoje. Então, eu vou passar a palavra à Tiara, que vai ter esse tempo para fazer a apresentação dela, né, com uma síntese do trabalho, os resultados que ela alcançou, e depois, professora Shirley e eu fazemos a interlocução e comentários sobre o trabalho. E se entrar mais alguém, podem participar também fazendo perguntas que sejam aqui do FETA, né? Porque essa atividade ela é fechada aqui na gravação e depois, sim, disponibilizada para todos, tá? Então, Tiara, com você a palavra. Eu vou fechar minha câmera para facilitar. Obrigada, professora Cíntia, obrigada, professora Shirley, também pela presença e, claro, né, pela nossa parceria aí, né, agradeço imensamente a vocês pela oportunidade de podermos trabalharmos juntas, né, foi, assim, um trabalho bem suado, mas também muito gratificante, né. Eu vou iniciar fazendo uma apresentação da minha trajetória acadêmica e profissional, e por que não também pessoal, né? Eu não sei se eu já tinha comentado com vocês, mas para mim assim é um orgulho muito grande trabalhar aqui na UNB, né? Ter sido aluna da graduação aqui também no curso de Arquivologia da Faculdade de Ciência da Informação e pessoalmente também, né? Assim, poder ter tido a oportunidade de participar das 3 principais atividades da universidade, né? Tanto de ensino, de pesquisa e também de extensão. Eu não sei se eu já comentei com vocês alguma vez, mas assim, a minha mãe, ela trabalhou aqui, né, no HUB, ela era da área de enfermagem, e quando ela escolheu o meu nome, adivinha onde ela escolheu? No arquivo do HUB. Então, só depois também que eu pude fazer essa relação, né, e assim, gosto muito de atuar na área, tenho assim muito orgulho de atuar na área, aqui na UNB, e é isso, assim, tenho muita gratidão por isso. Vou tirar aqui também a minha imagem e colocar a minha apresentação. Então, eu sou arquivista, né, aqui no Arquivo Central. Só um pouquinho. Deixa eu organizar aqui. Pronto. Sou arquivista aqui no Arquivo Central. Atualmente estou trabalhando na direção, como assistente de direção aqui do Arquivo Central. Tive a oportunidade de trabalhar também em outras coordenações, coordenação de protocolo, coordenação de gestão de documentos, coordenação de arquivo permanente, e trabalho aqui desde o ano de 2011, então acompanhei um pouco
também a implementação, né, do Arquivo Central, o antigo SEDOC, e essa discussão também, né, sempre a gente trabalhou bastante com documentos administrativos, documentos acadêmicos, né, e de uma certa maneira havia uma curiosidade e um interesse também, né, em relação a essa documentação produzida em decorrência das atividades de pesquisa, né. Eu fiz aqui uma agenda em que vou apresentar aqui a justificativa do trabalho, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, a metodologia utilizada de pesquisa, termos e conceitos, uma breve análise da legislação arquivística, e também respostas referente a instituições de pesquisa, nós também fizemos essa consulta, e as respostas dos professores da UNB, considerações gerais. Bom, o que justifica a realização desse trabalho é a escassez, né, de estudos sobre arquivos de ciência no Brasil, principalmente em universidades, né. Também o fato das universidades públicas federais serem as maiores responsáveis pela produção científica brasileira. Também observa-se uma ausência de políticas institucionais de produção, custódia, preservação e acesso aos documentos de arquivo de ciência. Nota-se também uma não distinção clara da natureza pública e privada dos documentos produzidos em decorrência das atividades de ciência, inclusive, talvez esse é o maior mote aí do trabalho, né, desde o início da nossa pesquisa. E também a grande contribuição para o estudo da realidade de outras IFES que possuem um modelo administrativo acadêmico semelhante ao da Universidade de Brasília, né? Então, quanto ao problema de pesquisa, né, como eu tinha dito anteriormente, né, ele foi fundamentado na observação da não transferência e recolhimento dos documentos de pesquisa, né, os documentos oriundos da pesquisa para o arquivo central, né, que de um modo geral o plano de classificação ele atende muito bem, né, contempla especificamente as atividades administrativas e acadêmicas e não contempla claramente os documentos de pesquisa, né? Então, a partir desses pontos, né, surgiu esse problema, né? Em que medida existe entre os cientistas discernimento quanto à natureza pública e privada dos documentos por eles produzidos e quais são as práticas de produção, custódia, preservação e acesso aos documentos resultantes de pesquisas científicas da Universidade de Brasília. Como objetivo geral, tivemos o trabalho, né, de analisar essa produção, custódia, preservação e acesso aos documentos de arquivo de ciência por meio da legislação pertinente ao tema, né, legislação nacional, e também das práticas e percepções dos cientistas da Universidade de Brasília. Como objetivo específico, né, vimos a necessidade de explorar os conceitos e termos em torno da definição de arquivos de ciência, examinar a legislação vigente no Brasil, né, referente também aos arquivos de ciência, o que diz respeito à produção, custódia, preservação e acesso, identificar se entre os pesquisadores respondentes, né, do questionário havia o discernimento acerca da natureza pública e privada dos documentos por eles produzidos, né, e comparar as práticas e percepções das diferentes áreas do conhecimento, da ciência da vida, das ciências humanas, das ciências exatas, tecnológicas e multidisciplinar, a respeito da produção, custódia, preservação e acesso aos documentos de arquivo de ciência. Deixa eu ver se passa aqui. Bom, a metodologia utilizada, né?
Fizemos uma abordagem qualitativa, exploratória, descritiva e explicativa, né, tendo em vista a familiaridade com o tema, né. Utilizamos um método de abordagem indutivo e monográfico, tendo em vista os fatos foram adquiridos por meio de observação, né? A estratégia de investigação foi estudo de caso na Universidade de Brasília, podendo posteriormente ser estendido para outras universidades que possuem a mesma característica. E quanto aos procedimentos realizados, né, fizemos a pesquisa bibliográfica e documental, né, fizemos a consulta a instituições de pesquisa por meio do SIC e elaboramos também um questionário para aplicar para os professores da Universidade de Brasília. Em relação à análise de conceitos e termos, né, que envolvem os arquivos de ciência, assim como o professor Paulo, né, contribuiu bastante na dissertação, né, ele participou da banca, vimos a necessidade de estudar um pouco, né, o que é a ciência, quem são os cientistas, como que eles desenvolvem essas atividades. E tivemos, assim, o pano de fundo, né, desse estudo foi bastante baseado em Latour, né, que além de trabalhar com essa questão do que é a ciência, dos métodos científicos, também trabalhou bastante com a questão dos documentos, com os documentos que são produzidos, né, durante as atividades científicas. Também buscamos também outros conceitos, né, assim como a ciência aberta, né, que traz essa questão da transparência, né, a questão também dos dados abertos e da ciência cidadã, que é a participação da comunidade no desenvolvimento das atividades científicas, né. Também tivemos a oportunidade, né, de trabalhar com outros autores também, tanto que trabalham com arquivos de ciência, tanto os franceses, né, Charmon, também o Effelé, e outros autores também, né, autores americanos. Tivemos acesso a alguns artigos, né, australianos, poloneses, e que trazem essa questão da importância dos arquivos para o desenvolvimento da ciência, né. Outro ponto, né, tendo em vista que a gente está trabalhando com a natureza pública e privada dos documentos produzidos em universidades, né, então a gente trabalhou bastante com a questão também dos arquivos públicos e privados, né, conceitos estes trazidos também por Bellotto, também pelo Paulo, né, Paulo Santos, Schellenberg, e os arquivos de universidade, né, em que tivemos aí o acesso também a textos da Bellotto, Bottini e tantos outros. Eu achei importante, assim, trazer um pouco da estrutura das instituições que desenvolvem ciência no Brasil, né? Então, existe um livro, né? Acho que tem alguém aguardando aí no lobby. Tem um texto, né, que ele um plano de governo, né, uma estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação que foi desenvolvido em 2016, né, é um planejamento para os anos de 2016 a 2020 e que ele traz essa estrutura, né, então achamos interessante trazer um pouquinho aqui essa estrutura para a gente tentar ter um entendimento, né, dessa estrutura política, as agências de fomento, né, incentivadoras a pesquisas científicas e as operadoras das atividades científicas, né, que inclui as universidades. Dentro dessas agências de fomento, né, inclui a CAPES, CNPq, FINEP, justamente as instituições em que nós achamos importante consultar para verificar se existem normas, né, ou procedimentos para a produção, manutenção, guarda e preservação e acesso desses arquivos que são produzidos, né? Que são produzidos pelas operadoras, são fomentados por essas instituições. Então, como que um dos pontos foi justamente saber se existiam normas, né, para
para a produção, para a guarda, para a preservação desses arquivos que são produzidos em decorrência dessas atividades científicas. Também trouxemos aqui um pouco dessa estrutura, né, dos arquivos nas universidades, né? Como eu participo assim ativamente, né, também dos arquivos dos eventos das IFES, né? Então tenho conhecimento que existe essa estrutura, né, a começar pelo plano de classificação, que traz essa estrutura da atividade meio e atividade fim, né, e dentro dessa atividade fim inclui, né, tanto o acervo acadêmico, quanto o acervo referente às atividades de pesquisa e às atividades de extensão. O que nota-se é que há uma ênfase muito grande em relação ao acervo acadêmico, acervo da atividade administrativa, e que não há ainda uma exploração desses arquivos produzidos em decorrência das atividades atividades científicas, né? As pesquisas científicas. E ao longo desses anos, né, também de instituição da Universidade de Brasília, né, falando um pouco no âmbito da Universidade de Brasília, houve assim uma preocupação muito grande em trabalhar com os arquivos administrativos, né, e ainda não foi dada ênfase, né, ainda não, também claro que é um processo, né, mas não foi dada ainda ênfase aos outros vamos dizer assim, aos outros tipos documentais, né? Bom, então, abordando ali um pouco um dos objetivos específicos, né? Então, buscamos na legislação brasileira, né? Na legislação brasileira, a definição dos arquivos públicos e privados, arquivos privados declarados de interesse público, né? E onde que a legislação contemplava também a questão da produção, da custódia, a preservação e o acesso a esses arquivos de ciência. Então, a partir do trabalho, né, constatamos que a legislação, ela não traz uma distinção clara entre arquivos públicos e privados. A legislação, ela a partir, né, quando iniciou, né, a legislação arquivística sobre arquivos públicos e privados, ela trazia muito a questão da proteção. Somente a partir da Lei de Arquivos de 1991 foi que houve uma abordagem maior sobre o acesso aos arquivos públicos, né? E verifica-se também uma carência de regulamentações específicas de arquivos de ciência, né? Tanto normativos gerais, como também esses específicos para as universidades. Em relação aos arquivos privados declarados de interesse público, não há o que observamos, né, que não há critérios claros para essa declaração, né? E uma coisa interessante também que detectamos é que, dentre os 9 acervos pessoais declarados de interesse público, 6 são de cientistas, sendo que 2 são de professores ligados à UNB, né, Darcy Ribeiro e Berta Ribeiro. E em relação também à produção e custódia, a legislação ela é bastante ampla nesse sentido, né? Para a gente atingir também o nosso objetivo, né, ainda buscando essa legislação arquivística que aborda os arquivos de ciência, fizemos um questionário, né, fizemos uma pesquisa via o sistema SIC, né, Sistema de Informação ao Cidadão, e
questionamos a essas instituições, né, a atores políticos, por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia, também ao MEC, né, ao CNPq e às agências de fomento, CNPq, CAPES, FINEP, FAP, também ao Arquivo Nacional, né, que é o órgão que compete toda a gestão e recolhimento dos documentos produzidos no Poder Público Federal. Fizemos essa consulta a respeito dessas normas e procedimentos, né, e legislações referentes aos arquivos de ciência, né, tendo em vista que, como eu tinha dito anteriormente, são instituições que fomentam, né, no caso das agências, né, fomentam a produção do conhecimento científico, né, nessas operadoras da ciência, no caso das universidades, né. Então, qual é essa relação, quais são os documentos que eles solicitam, né, como até comprovantes de realização da pesquisa científica ou de dados, né, tendo em vista que, já que esses pesquisadores, né, estão fazendo, estão realizando atividades científicas, né, qual é o retorno que eles pedem, né, quais são os dados que eles solicitam, ou os documentos que comprovam essa realização dessas atividades, assim como os resultados também, né. E, para nossa surpresa, o resultado é que as instituições, elas declararam não possuir normativos relativos a arquivos de ciência, né, relacionados a essas atividades de pesquisa nas universidades. Bom, e aí também constatamos que aqui também na Universidade de Brasília também não há normas também, né, normativos referentes a esses arquivos de pesquisa. Algumas instituições, em suas respostas, demonstraram não se sentirem responsáveis pelos arquivos de ciência, né, e nenhuma das instituições citaram a política de preservação da memória nacional que foi produzida no ano de 2003. Partindo já para os seguintes objetivos, né, o 3 e o 4, que trata sobre a natureza pública e privada e as práticas e percepções dos cientistas, foi realizado um questionário com 30 perguntas que abordavam justamente essa questão da gestão de documentos, preservação e custódia e acesso, né, a produção dos documentos, que inclui a produção dos documentos na gestão. Então, encaminhamos para 110 professores da UNB, selecionados com alguns critérios, né, mais de 10 anos de doutorado, então, professores, assim, renomados aqui dentro da Universidade de Brasília. E, para nossa surpresa, tivemos apenas 35 respostas, mas, assim, mesmo tendo um número pequeno de respostas, a gente acredita que conseguimos atingir o nosso objetivo e ter uma noção, até essa percepção, né, dessas práticas dos cientistas. Obtivemos 17 respostas da área de ciências da vida, 9 respostas da área de humanidades e 9 respostas da área de exatas, das áreas de exatas, tecnologias e da área multidisciplinar. Em relação à natureza pública dos documentos, né, nós elencamos alguns tipos documentais e perguntamos aos professores se eles consideravam, né, se eram arquivos públicos ou arquivos privados, né? E, assim, não foi assim tão surpreendente, né, eles considerarem os documentos, né, como artigo científico, dissertações e teses como arquivos públicos, tendo em vista que já é algo que é publicizado, né? No entanto, por exemplo, aqui, quando elencamos, né, caderno de anotações, eles colocaram aqui 20 dos 35 professores, né, 24 responderam que são documentos privados e nenhum respondeu que são documentos públicos, né?
E isso, assim, em relação a essa questão, até coloco um pouco mais, assim, na dissertação a respeito disso, né, que, assim, não há ainda uma percepção, uma clareza, né, em relação aos tipos documentais que são produzidos, né, e também a finalidade de cada um desses tipos documentais, né. A gente vê que já tem artigos científicos que falam dessa questão dos cadernos de anotações, que são documentos públicos, já existem cadernos de anotações digitais, né, a importância desses dados para a instituição pública, né, e aqui na UNB a maioria dos professores consideraram como arquivos privados, e ainda também o que constatou-se, né, que não há ainda uma institucionalização disso. Em relação aos livros atas, né, também 17 consideraram como arquivos privados e nenhum considerou como um arquivo público. Aqui nós fizemos aqui uma separação por área do conhecimento, né, então aqui o que dá para perceber, né, é uma percepção assim bem parecida, né? Tendo em vista que a maioria dos professores acreditam que artigos científicos, dissertações e teses, quase que unânime, são documentos públicos, né? Na área de ciência da vida, por exemplo, a gente vê aqui, né, que 9 professores consideram como um arquivo privado, mas os outros 8 não souberam responder, né, se é público ou se é privado. Então, essa dificuldade de identificação da natureza dos documentos. Um exemplo, né? Em relação à guarda e proteção dos arquivos de ciência, né, dos 35 professores, 34 consideram que a responsabilidade de guarda é do próprio professor, é do próprio pesquisador, né? 3 consideram que é de guarda da unidade em que o documento foi produzido e 4 consideram que é do arquivo central, né? A gente até discute um pouco essa questão a pouca, vamos dizer assim, aderência, né, dos professores em relação a considerar também uma guarda compartilhada, né, não vê que eles não percebem que, que são documentos que fazem parte das atividades da Universidade de Brasília, né. Em relação ao acesso, né, nós questionamos, né, quais os documentos, como que eles veem os documentos de ciência, né, em relação à questão do acesso, e aí a gente colocou aqui algumas respostas, né, que os documentos são publicados em revistas científicas, né, a pesquisa é produzida com recursos públicos e os dados e seus resultados devem ser compartilhados com todos os interessados, outra resposta, né. Somente os pesquisadores de grupo de pesquisa, do mesmo grupo de pesquisa, têm acesso ao que é produzido, a esses arquivos, esses documentos. Outra resposta, né? Tudo é publicado. Outra resposta, somente meus alunos e orientados têm acesso aos documentos. Então, assim, pelo fato de não haver uma política na universidade em relação a esses arquivos, né? E até o que são esses arquivos? São só assim, dá para perceber pelas respostas, né, que alguns consideram que os arquivos são somente as dissertações, são somente as teses, são somente os artigos, e não vê que são todos os documentos que são produzidos em decorrência da atividade científica, né. Por exemplo, tudo é publicado? Não é bem assim, né. E assim, também pelo fato de não haver uma política dentro da Universidade de Brasília referente a esses documentos, fica muito a critério também dos próprios professores, né, dos próprios produtores desses documentos. Em relação à ciência aberta, né, que foi também um tema que nós abordamos também na dissertação, né, de uma forma breve, mas a gente achou
bem importante, né? Um tema que é bastante recorrente, né? E principalmente foi até interessante, né? Depois que eu estava já fazendo a pesquisa, né? E aí eu ia fazer a apresentação e aí estourou o coronavírus, né? E assim, um tema super relacionado com isso, porque se não temos acesso a esses arquivos, né? Se os dados não estão disponíveis, com certeza dificulta muito mais a pesquisa científica, né? Então, em relação às respostas dos professores da área de ciência, né? Ciência da vida, 7 responderam não ter conhecimento sobre a ciência aberta, 2 responderam conhecer parcialmente, 3 responderam considerar importante. Das ciências humanas, 2 responderam saber pouco, 1 respondeu desconhecer o tema em todos os seus princípios e ações, e 1 respondeu considerar importante, entretanto, fazer parte de uma lógica neoliberal. Professores das ciências exatas, 3 responderam não conhecer, 2 responderam conhecer parcialmente, 1 respondeu ter ouvido vagamente e 1 considera muito importante. Bom, já partindo aqui um pouco para as considerações finais, né, a partir das respostas dos questionários das instituições de ciência, né, as instituições de fomento, e das respostas dos professores, constatou-se que o tratamento dos arquivos de ciência é quase inexistente dentro da universidade e também essa relação, né, das instituições de fomento com as universidades ainda também é algo que não ficou claro na pesquisa e que é precário, né, pelas respostas, pareceu precário. Há uma dificuldade em distinguir os documentos de natureza pública e privada, e as ações dos cientistas da UNB em relação à organização, acesso, guarda, né, e preservação são ações individuais e não orientadas pela instituição. Verifica-se que há um paradoxo entre a tentativa de tornar a ciência aberta e o desconhecimento geral e profundo sobre a importância dos arquivos para esse fim. Também verifica-se que para organizar, preservar e disseminar os arquivos de ciência é preciso conhecer a ciência, o que é, quem a faz, como a fazem, e para conhecê-la é necessário garantir que os documentos de arquivo sejam preservados, estejam disponíveis, possam ser reutilizados, pois sem eles não há prova, não há fato e não há desenvolvimento científico. É isso, algumas referências e obrigada. Ok. Obrigada, Tiara. Eu vou passar a palavra a Shirley, primeiramente, e depois eu faço alguns comentários. Shirley. Bom, se quiserem primeiro eu abrir gostaria... agora seus vídeos, podem abrir. Gostaria de agradecer a apresentação da Tiara e também, principalmente, o convite da professora Cíntia para ser orientadora da Tiara. Eu aprendi bastante. Foi como ela mesma colocou, né, Tiara mesmo colocou, foi uma trajetória com seus percalços, mas foi de grande aprendizado. Eu não tenho, infelizmente, a minha cópia da Tiara está na mudança, mas eu tenho toda sublinhada e eu só tenho acho que talvez 2 observações a fazer do que, né, acho que a Tiara colocou... caiu. A Tiara colocou muito bem, a minha internet está falhando. Dessa questão do como ainda, né, pode... na altura que nós estamos, esses cientistas, né, esses profissionais ainda não terem essa noção, ainda em relação aos arquivos, não terem essa conscientização, sobretudo porque são, né, profissionais ligados a uma universidade, então isso mostra as debilidades do que deve ser trabalhado, inclusive na nossa área, que eu acho que a gente tem que
é uma pesquisa que pode dar ramificações para outras pesquisas, e essa problemática ainda, essa confusão ainda entre arquivo público e arquivo privado, né, que eu vejo. Ontem eu estava lendo a tese do Helder, começando a ler a tese do Helder, quando ele fala das exceções do acesso aos documentos, né, públicos, e ele coloca muito essa questão também, né, de como é difícil chegar a um equilíbrio, a um consenso, fazer esse sopesamento, quando você vai dar o acesso a documentos, e você tem toda essa questão de fazer esse balanço, o que seria, então, nesse caso, claro que não é, porque é privado, porque, assim, é privado, quer dizer, da pessoa, mas é público, mas tem aquelas informações que são sensíveis, né? Então, são esses dois pontos do trabalho da Tiara que eu acho que são muito importantes, essa fragilidade, esse caminho ainda que tem que ser feito de conscientização com esses profissionais, com essas instituições de fomento, né, do que seria arquivo, da importância do arquivo, e também a própria arquivologia trabalhar mais profundamente com essa problemática de arquivo público e arquivo privado, que eu acho que a gente ainda não resolveu. É isso, obrigada. Obrigada, Shirley. Eu gostaria de dizer também que a Shirley deu uma contribuição muito boa para esse trabalho. Na verdade, nós ficamos atuando cada uma num lugar, né? Porque a Tiara, quando começou a fazer essa pesquisa, eu estava aqui no Brasil, mas depois eu fui fazer meu pós-doutorado na Espanha, então eu fui orientando à distância, e Shirley estava na Guiné-Bissau, então foi um trabalho, assim, por sorte, né, entre nós, muita integração para estar acompanhando todos os passos, mas trabalhamos muito também à distância, né? Mas a Shirley contribuiu muito, indicando principalmente bibliografia sobre os arquivos de ciência, essa discussão toda que em outros países centrais ou periféricos, né, que já estão discutindo essa questão há muito tempo, também foi fundamental para essa parte de fundamentação da pesquisa da Tiara, né? Então, é evidente que eu tenho um envolvimento, né, com o trabalho, mas, assim, eu acho que dentro de uma dissertação de mestrado, do que foi desenvolvido, né, ela trouxe algumas contribuições, tanto nessa parte de trazer uma literatura pouco discutida ainda no Brasil, né? O tema em si é pouco discutido, mas, inclusive, a literatura também, né? Mesmo no meio acadêmico da área da arquivologia, a gente não tem tantos trabalhos, e por isso foi fundamental a participação do Paulo Elian, como a Tiara bem lembrou, né? Nessa banca de qualificação e de defesa da dissertação dela. E também a participação da professora Georgette, que contribuiu muito também nessa discussão sobre o acesso, né, a esses documentos, a essas pesquisas, toda essa discussão. Então, eu acho que, assim, ainda que haja mais coisas para a gente desenvolver a respeito disso, essa revisão de literatura ela foi muito importante. O segundo ponto importante, que também não era, digamos, o tema principal dela, mas era necessário para compreender essa percepção dos pesquisadores sobre dar ou não acesso, né, ou sobre o conhecimento deles sobre dar o acesso ou não aos documentos de pesquisa que eles produzem, né, durante todo o seu percurso investigativo, era fundamental entender também como é que agem as instituições de fomento, as agências de fomento, porque os pesquisadores, eles de alguma forma, obedecem, né,
à legislação, às exigências das instituições de fomento, né, e as instituições onde eles trabalham, que devem dar as diretrizes para eles sobre o que eles necessitam cumprir e como cumprir, né, quando eles fazem suas pesquisas. Então, muito das respostas dos pesquisadores, e a gente tendo a resposta também das instituições, mostra como tem uma falta de estratégias, de políticas, de diretrizes sobre como devem ser preservados os dados, as informações geradas pelas pesquisas no Brasil, né? Então, esse também, embora não fosse o ponto principal, revelou muito claramente não só a não exigência, como a falta de compartilhamento de informações, de estratégias conjuntas dessas instituições, e aí a gente está se referindo à CAPES, ao CNPq, à FAPDF, no caso, né, porque ela estava abordando a Universidade de Brasília somente nesse caso, e qual é a outra? E o próprio Arquivo Nacional, né, que deveriam estar trabalhando em conjunto para pensar quais são essas exigências e a necessidade de arquivamento dessas informações, além dos resultados da pesquisa em si, né, que, como a Tiara mostrou, os artigos publicados, as teses, as dissertações, são o final, né, o produto final que foi entregue e realizado. Mas todos os dados e informações que levaram à elaboração e conclusão desse produto final são fundamentais para o próprio desenvolvimento e avanço da ciência, né? Então, por vezes, os pesquisadores gastam muito tempo e dinheiro por conta de ter que repetir, né, levantamentos de dados, de informações, porque isso não está disponível. Não está disponível, né? E, por fim, acho que a própria pesquisa, né, embora também, como a gente também vê a dificuldade em vários trabalhos, né, dos nossos orientandos, sobretudo, de ter respostas, né, dos pesquisadores. Não me recordo, Tiara, quantos você enviou a pesquisa? 110. 110. E 30 e poucos, né, que responderam? Somente 35 respostas. 35. Quer dizer, de 110, 35 responderam menos, bem menos da metade, né? Então, isso é significativo também da dificuldade que se tem de fazer pesquisas dessa natureza, né? De se obter respostas em termos quantitativos, mais significativos, né? Mas, assim, mostrou também essa diversidade, né? Ou até a diversidade de ideias a respeito do que deve ser ou não compartilhado, coletivizado, né, dos produtos da pesquisa, da produção, né, dos dados não resultantes, mas dos dados que vão constituindo a pesquisa e que podem servir como dados primários para outros pesquisadores, mas também de um desconhecimento até dessa discussão sobre a ciência aberta, que está no mundo inteiro sendo discutido, né? E que é um tema tão fundamental, justamente para dar mais visibilidade à ciência, mais visibilidade ao conhecimento. E isso também chama atenção, né, se a gente pensar em termos do que nós estamos vivendo com essa pandemia, que naquele momento não estava na reflexão da Tiara, nem na minha, nem da Shirley,
mas que certamente com a pandemia teria nos feito perceber mais claramente ainda esse fato hoje do negacionismo, né? Do negacionismo em relação à ciência, à verdade, como tem força isso, né? Em relação, em contraposição ao movimento pela ciência aberta, né? Então, acho que assim, o tema que ela trabalhou traz muitas questões, tanto internas das instituições, que deveriam ter mais responsabilidade em relação a isso, e como também dos produtores, né, que são os próprios interessados em divulgar e também, que deveriam ser os principais interessados em divulgar, e também em compartilhar os resultados, os dados que podem gerar novos trabalhos, inclusive com outras percepções, né? Bom, lendo essa pesquisa, se aqueles que se interessarem vão perceber que tem aí um leque para muitas outras pesquisas. Evidente que essa questão do que é público e privado, para ela ser normatizada, né, ela precisa realmente ser muito discutida, né, e a variedade, dependendo da área do conhecimento, pode levar a resultados diferentes daquilo que se considere importante, né, disponibilizar ou não ao público, né, mas esse é um caminho que é necessário, né, e também essa discussão de que em universidades públicas, né, a maioria dos pesquisadores faz as suas pesquisas com dinheiro público, né? Então, não só o resultado, mas todo o trabalho, né, as metodologias, os sistemas de dados criados por Ventura nas suas pesquisas, são também de caráter público, né? Então, assim, tem muitas questões aí para desenvolver, né? Creio que não só aqui no Brasil, né, claro, mas principalmente aqui no Brasil, onde essas discussões ainda são tão embrionárias, né? Principalmente sobre os arquivos, os documentos de arquivo, né? A gente tem visto a discussão da ciência aberta muito em relação também às revistas científicas, né? De serem pagas ou não, de também ter sistemas, né, de pesquisa liberados para vários pesquisadores, mas ainda pouco em relação àquilo que se considera documento de arquivo, né? E o que Bom, inclui outra os dados coisa também, né? Só complementando, Cíntia, o que inclui os dados de pesquisa, né? Que muitas vezes não são compartilhados, né? E como você já tinha dito, acaba atrasando as pesquisas ou reinventando a roda, né? Sim, E assim, claro que essa pesquisa foi feita aqui em uma única universidade, né? Mas, enfim, é um trabalho que valeria a pena a gente ter uma mesma metodologia sendo aplicada a todos, né? Esse desenvolvimento metodológico da Tiara poderia ser expandido para as outras universidades públicas. Acho que a gente ia ter um cenário mais amplo, né? E capaz de trazer assim informações inclusive importantes para diretrizes que precisem ser criadas, etc., né? Quer dizer, já que ela já fez esse levantamento inicial da legislação e das instituições de fomento. Então, tendo isso já claro, que não há, né, fazer esse levantamento junto a pesquisadores de todas as universidades é uma forma tanto de sensibilizar para esse tema, que muitos responderam para você também, né, Tiara, que não tinham parado para pensar sobre isso. Sim.
acharam interessante, acharam uma coisa que eles não tinham realmente atentado para essas questões, né? Porque o pesquisador, às vezes, também está lá produzindo com prazos, cronograma, com finalidades, e aí ele não se atém a esse acervo que ele vai acumulando, né? Esse acervo que ele vai constituindo ao longo do tempo da sua pesquisa, e que muitas vezes realmente não passa para nenhum lugar, né? Fica com ele até ele morrer, ou a família disponibiliza para alguém, ou então isso se perde, né? Então, Sim. acho que esse trabalho seria interessante ter continuidade e ampliar, né, o escopo dele para atingir um resultado mais amplo e até convidativo para essas instituições e para a criação de uma legislação sobre o tema, né? Com certeza. Não sei se alguém aqui está, Ivna, Contita, se querem colocar alguma pergunta para a Tiara. Eu acho que a Ivna falou aqui, se manifestou, viu, Cíntia, que ela está... Estou sem vídeo e microfone. Só se inscrever no chat, né? Tá, não vi. Obrigada. Acho que é salutar que a arquivologia trabalhe cada vez mais com as questões da ciência aberta. Parabéns pela pesquisa. Ok. Obrigada, Ivna. Yo quería felicitaros, buenas tardes. Quería Buenas tardes, felicitar Conchita. a Tiara por el magnífico trabajo que ha desarrollado y a Cintia por la orientación tan estupenda. Y bueno, solamente manifestar que efectivamente estoy de acuerdo con vosotros. Es un tema que no se está planteando desde el punto de vista de la archivística, no se está trabajando y creo que es fundamental que nos preocupemos por este aspecto porque luego está la derivada de no preocuparnos o de que las instituciones no se preocupen de todo este material que se genera por parte de los investigadores. Y es que luego se van creando silos de archivos personales, algunos de los cuales sí que se donan o se legan y llegan a las instituciones públicas, a los archivos públicos, y en el futuro se puede, o con el paso del tiempo, se puede acceder a toda esa investigación, a esos estudios, a ese trabajo personal. Pero probablemente si los investigadores nos concienciáramos de la importancia que tiene conocer esos datos, como señala Cintia, en el momento más cercano a la investigación que se ha realizado y no en el futuro, no con el paso del tiempo, repercutiría muy positivamente en la investigación. Eso por parte de los profesionales, de los investigadores, y por parte de las instituciones que tienen responsabilidad en la legislación, deberían también preservar todos esos datos y todos los documentos que se generan vinculados a las investigaciones para que se preservaran desde el inicio y no generáramos luego tantos archivos personales, la mayoría de los cuales se pierden y no se dan nunca a conocer. Y nada, felicitaciones de nuevo a las dos. Gracias. Gracias, Conchita. Sim, essa questão também, né, de esses documentos representarem um pouco os bastidores da ciência, né, talvez seja também um motivo de incômodo, né, por parte dos pesquisadores de revelar todo esse trabalho, né, mas ao mesmo tempo não se avança, né, no conhecimento científico se a gente não tiver isso à disposição para discutir, para questionar, né, para valorizar.
Então, assim, a sensação que eu tenho é que a gente perde um conhecimento sobre a ciência, né, que não se vê no resultado, né, que não se vê no resultado final. O resultado traz, evidentemente, grandes colaborações, contribuições, mas como fazer a ciência é tão fundamental, né, quanto as pesquisas concluídas, né? E realmente, isso pensado no futuro dificulta bastante, né? Dificulta bastante porque vão ser, assim, perdidas muitas informações, né? E a ideia de que não é só para o conhecimento histórico, né, da ciência, da história da ciência, é para o próprio desenvolvimento da ciência, né? É para isso que nós estamos vendo hoje, por exemplo, com a pandemia, né? Se não tivesse injetado muito dinheiro e não se tivesse juntado cientistas de todo mundo com suas expertises, com seus conhecimentos, né, em busca de vacinas, né, nós não teríamos um resultado tão rápido ter conseguido conter essa pandemia, né? E, ao mesmo tempo, a demora justamente porque isso já não foi feito antes, né? Ou seja... Compartilhamento, né? O investimento, né? Não só financeiro, mas investimento acadêmico, investimento do conhecimento acumulado pela ciência para realizar, sustentar, né, o desenvolvimento da sociedade de modo geral, em todos os campos, não só da saúde, mas, enfim, da economia, da política, dos transportes, do meio ambiente, todas essas áreas aí que estão conectadas, né? Tiara, quer colocar mais alguma coisa? Você está com o teu áudio fechado. Sim, eu queria colocar uma questão. Eu só queria colocar uma questão que eu acho que também a gente tem que pensar muito, assim, e eu tenho conversado muito agora com os alunos, trabalhando com a questão da descrição, do arranjo, esse olhar para os arquivos, né, institucionais, e que aí a gente vai ter toda uma tabela e toda uma preocupação em termos de descrição e funções arquivísticas sobre esses documentos produzidos ao longo da pandemia, né? Que a gente não sabe quando vai... Isso veio para ficar e assim, a gente ainda na área, nós não temos orientação clara como lidar com esses documentos. Eu tenho visto até que o ICA tem se preocupado, né, com essa política, mas assim, muito o Arquivo Nacional nos Estados Unidos também, mas assim, tudo ainda não está, a coisa está meio... tanto é As que você intenções, veja... né? Assim, né? Mas ainda não tem algo certo, assim, não tem um código ainda, porque eu acho que deveria ter como documento, como código, para a gente poder trabalhar com esse tipo de documento que veio para ficar e é uma realidade. E aí, então,